Você já sentiu que seus problemas emocionais e físicos parecem pesar mais às vezes do que você pode suportar? Tem o estresse, a ansiedade, aí vem as questões físicas, né? E outros sentimentos negativos que podem afetar a saúde mental e física. Muitas vezes parecem ser uma carga, gente, impossível de suportar, de carregar. Isso acontece com todo mundo, né? Mas isso não precisa ser assim. Então vamos falar sobre isso agora com a maravilhosa Érica Moraes, que é coach de identidade. Bem-vinda, Érica. Bom dia. Bom dia, é tão bom estar aqui. Muita positividade para essa semana. Isso aí, vamos superar a negatividade. Ô, Érica, problema é aquela coisa assim que não vem um problema só para sua vida, né? Quando eles vêm em série, assim, eles te atropelam, é uma avalanche. Aí realmente fica difícil, fica pesado. A sensação, né, quando a gente está passando uma fase muito cheia de problemas é essa. Não vou suportar, não estou aguentando. E assim, o fato de a gente estar tão entregue a esse pensamento, né? E até ter alguns jargões, assim, que problema nunca vem sozinho, que é igual banana, que vem de penca, né? Que nada é tão ruim que não possa piorar. Então, a gente tem uma série de pensamentos a respeito das coisas negativas que validam isso e que, de certa forma, aquilo que a gente acredita acaba, né, se tornando real no nosso dia a dia. E aí a gente vai se afundando, assim, como se fosse uma grande areia movediça de negatividade. E a sensação é essa, de que a gente não tem forças para lidar, né, com essa realidade. E quando você fala o tema, né, quando você fala o tema vencendo a negatividade, já dá a impressão de que é uma luta. Uhum. Então, de que ela é uma opositora, de que as situações negativas elas estão ali me desafiando ou tentando me derrubar. E não é bem por aí, né? Então, o caminho para trabalhar com as questões negativas na nossa vida é justamente começar a ressignificar o que elas significam mesmo naquele momento na minha vida, né? Porque as situações elas vão acontecer, muita coisa acontece fora do nosso controle, né? E uma das coisas que mais nos estressa, nos dá essa sensação de não dar conta, é a gente realmente tentar controlar aquilo que não está no nosso controle. Uhum. E aí a gente vai dando um peso para isso. Mas então, o que eu faço com o que acontece? E aí aquilo que parecia que era algo tremendamente negativo pode ser uma porta, um caminho que eu não tinha olhado por aquela perspectiva. Então, é muito mais o que eu tenho de ferramenta aqui dentro da minha cabeça para lidar com aquela situação. Porque você pode ver, pessoas diferentes lidam de maneira diferente com as mesmas questões, né? E o que muda? Não muda a situação, muda a forma de lidar. Uhum, e o que faz lidar que diferente? Tá como eu sei lidar com isso. Uhum. Aí que a gente fala da inteligência emocional, maturidade emocional, porque problema a gente vai ter todo dia para resolver, né? Todos os dias. Pensa assim que a vida é uma escola. Na escola a gente vai ter sempre uma lição nova. A professora não vai ensinar do começo ao fim do ano as mesmas coisas. Ela vai todo dia trazer um conteúdo novo. A vida está nos apresentando conteúdos novos todos os dias. E lidar com o desconhecido é desafiador. A gente fica desconfortável. Se eu tenho que lidar com uma coisa que eu não domino, é desajeitado, eu não tenho habilidade, eu fico ali insegura. Então, o que é o caminho? Enfrentar os nossos medos, os nossos desafios. Aquilo que eu fico relutando, enfiando debaixo do tapete, guardando na gaveta, uma hora ou outra, eu vou ter que olhar para isso, né? Por isso que você falou, quando acontece problema, parece que eles vêm todos de uma vez, é porque quando eu levanto o tapete, tudo que eu coloquei lá... vai sair junto. Tá lá, né? Daí eles saem todos de uma vez. Então, olhar todos os dias qual é a oportunidade que você está tendo neste dia. Não olha tanto para o passado e não olha tanto para o futuro. O que a gente tem que dar conta é do presente. É desse momento, né? Então, se eu estou tendo dificuldade, se eu estou tropeçando, se eu estou achando muito complicado lidar com uma coisa específica que parece que está tirando o meu sono, que está me irritando, que eleva os meus níveis de estresse, que, né, faz eu descontar na comida, que faz eu, né, me sentir assim desconfortável, tá? Então, deixa eu olhar para isso aqui. E se eu não estou conseguindo sozinha, eu já falei isso aqui, que a coisa mais corajosa que a gente pode fazer
pedir ajuda. E a gente tem uma dificuldade de pedir ajuda porque parece assim que é fraqueza. Ai, mas eu vou falar isso, que eu tô com dificuldade com isso. Sim, porque é verdade. Aí depois que você resolver também vai dar uma leveza, né? Um Nossa, alívio. gente. Então, assim, a dor, a negatividade, o conflito, o problema, como será que a gente chama, né? Essa coisa que está acontecendo nesse momento na vida das pessoas, e na minha e na sua, e todo mundo está enfrentando algum, né? Às vezes eu já enfrentei um que você não enfrentou, então quando você passar eu posso te ajudar, mas você já passou por coisas que eu nunca passei, que quando eu estiver passando, você vai poder me ajudar. Porque é um caminho que você já trilhou. Então, esse momento, ele pode ser transformado em força. Né? Quando eu já passei algo, eu consigo usar isso para ajudar outras pessoas, para me servir de exemplo para outros momentos na minha vida. Então, ninguém é vítima. E não é assim, não é só com você. Todos vão passar isso. Então, resolva um de cada vez, mas não procrastine também esses problemas. Você falou uma coisa interessante no começo, Érica. Assim, tem coisas que você vai conseguir lidar e tem coisas que não são para você. Você não tem o que fazer nem resolver. Então, você tem que olhar para o problema dessa forma também. Já diziam os antigos, meu pai falava muito isso, talvez sua avó, sua mãe, né? Que o que não tem remédio, remediado está. Aquilo que não vai dentro das suas capacidades, eu posso chegar até aqui para resolver. Daqui para lá eu não posso fazer mais nada. Então, às vezes, não adianta você ficar sofrendo, né? Ou ficar negativo em relação ao que você está vivendo, se não depende de você a solução disso também. É interessante você ter falado isso, porque um pouquinho antes de eu entrar aqui ao vivo com você, eu estava falando com uma aluna minha da mentoria e ela falou assim, a melhor coisa que você me ensinou foi a caixinha do como. A caixinha do como é uma ferramenta que eu até indico para vocês fazerem. É uma caixinha de papel que você faz em capa bonitinha. E quando você está angustiado com uma coisa nessa situação aí, eu não sei o que fazer, eu já fiz o que eu podia, mas eu estou ainda incomodada, porque não está do jeito que eu queria, mas não depende de mim. Então, às vezes, é em relação ao meu trabalho, às vezes, é em relação ao meu relacionamento, são coisas que dependem de outras pessoas. Escreve o como. Fala, olha, eu quero resolver isso aqui, ó, essa situação, mas eu não sei como. Coloca na caixinha do como. O como não é seu. O como é de Deus, é do universo, é de outras circunstâncias que vão se mobilizar para chegar na solução. Aquieta o teu coração, porque a ansiedade não vai resolver nada, só vai te trazer sofrimento. Então, tira da sua cabeça, porque isso fica ali rodando, rodando, rodando e tirando a tua paz. Escreve num papel e coloca na caixinha e entenda que uma vez que você entregou, você já fez o teu pedido. Daí, ó, você vai pro próximo problema, porque vai entender, ô Érica, pra gente... Aí você vai destrinchando, né? Tirando da cabeça, botando na caixinha, mas faça a tua parte, não vai esperar de braço cruzado, né? Pra gente encerrar, eu quero que você fale sobre a força do pensamento, que a gente tá falando aqui é vencendo a negatividade, né? Isso não vai te ajudar, você ficar negativo, só pensar, né? Ai, não vai dar certo, isso não tem jeito. Então, como é importante pensar positivamente para resolver seja o problema que for. 100% das coisas que acontecem na nossa vida aconteceram primeiro na nossa mente, nos nossos pensamentos. Só que a gente não presta atenção em 100% dos pensamentos. A gente tem mais de 20 mil a 60 mil pensamentos. Você acha que a gente já dá conta de prestar atenção em tudo isso, né? Então, a gente está ali criando, plantando na nossa mente os pensamentos. Eu não tenho opção de não pensar, porque só de pensar que eu não vou pensar, eu já estou pensando. Qual que é a saída para isso? Pensar, condicionar seus pensamentos naquilo que você consegue. Começar todo dia com pensamentos positivos. Hoje tudo vai dar certo para mim. Eu não sei como, mas essa solução aqui já vai ser encaminhada. Eu quero criar uma perspectiva positiva de futuro. Não é ser iludido, mas é não ser negativo. É impossível ter uma vida positiva com um monte de pensamentos negativos. É isso. Então, o grande poder para você mudar a sua vida não está em você ganhar na Mega Sena, acontecer um milagre. Isso tudo vai ajudar, mas se você tiver uma mentalidade positiva. Érica, maravilhosa. Pega essa mensagem. Rede social para o pessoal acessar conteúdos, Érica. @Hospital da Alma e @Érica Moraes Terapias. Obrigada, amei mais uma vez. Obrigada a vocês também que ficaram com a gente até agora. Está chegando o Jornal Tarubá, primeira edição.